Amém. Deus é bom, amém, irmãos? Bom dia, paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus diz amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus que nos amou. Esse plano de resgate, salvação. Estamos muito felizes. Tivemos um final de semana poderoso e ontem tivemos batismo. Ô, glória! Amém. 10 irmãos consolidando a sua fé pelo batismo bíblico. Já pensou nisso, irmãos? Você ouviu isso? 10 vidas para Jesus? É muita bênção. Muita bênção. Ontem foi lindo aquilo que Deus fez aqui. Tivemos aqui um tempo muito bom. Os irmãos entraram, foram batizados nas águas que estavam acumuladas na piscina e nas águas que caíram do céu. Estava chovendo ontem, mas os irmãos não recuaram. Aí os irmãos da mídia, para ajudar os irmãos que foram batizados, passaram um vídeo aqui dos irmãos se batizando no gelo, aqueles países nórdicos, eles abrindo, não é? E como que o evangelho, ele onde chega cresce. Eu digo que, às vezes, irmão, às vezes não. Crente é tipo, um exemplo mal dado, pronto, mas vale o que vale. Mas eu acho que é semelhante. Toda vez que eu passo num asfalto, que eu estou conduzindo o meu carro, e eu passo e eu vejo aqueles matos crescendo na beira do asfalto, eu falo, crente é igual isso aí, cara. Crente é igual isso aí. Onde chega, cresce. Aquilo, gente, já viu para construir uma estrada? Eles arrancam tudo, desce o nível, tira as pedras, tira tudo, joga o produto, coloca pedra, joga betume, coloca pedra, coloca não sei o que, coloca. Aí, por último, é a camada de asfalto. Você fala assim, não tem mais nada aí. Daqui a alguns meses, daqui a um ano, está lá o matinho crescendo de novo. Não é? Onde o evangelho chega, ele cresce. Onde tem um crente, não tem jeito. E aí a gente estava assistindo esses vídeos desses irmãos sendo batizados no gelo, irmão. Já pensou? Oh, Jesus. Aí os irmãos se animaram, ficaram mais fortes. A piscina estava com água quentinha, não estava? Estava. E foi uma bênção. Nós ficamos muito felizes porque tudo que nós fazemos como igreja é para que esse dia aconteça. Nós temos 2 alvos maiores na nossa igreja, na CF Church, que é fazermos tudo para glorificar a Jesus. E o segundo, para cumprir o propósito do coração de Deus, que é ganhar vidas para Ele mesmo. Então, tudo é para que esse dia de batismo aconteça. Quando tu chegas aqui na igreja, aquele irmão à porta, aquele irmão que te recebe ali nas boas-vindas, por vezes tem irmãos lá fora com balões, as crianças, a professora que fica na sala das crianças, que fica agora com os juniores, o pessoal da mídia, dança, louvor, palavra, assistência, tudo, os líderes de rede, tudo que eles fazem, tudo que nós fazemos, só tem esses 2 propósitos maiores: glorificar Jesus e ganhar vidas. É para que tu te sintas bem, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam amadas e recebam o amor de Jesus através de nós e decidam entregar o seu coração para Cristo. Então ontem, irmãos, foi muito importante. Quem não veio ontem, perdeu muito, deixou de ganhar. E para os que são da igreja mesmo, para aqueles que são da CF Church, que são crentes em Jesus, voluntários, tem que sondar o seu coração e ver se você está entendendo o propósito da igreja. Porque um culto de batismo tem que ser aquele culto que a gente está para honrar, celebrar Jesus, honrar as pessoas que vão se batizar. Então, se você é membro da igreja, é um voluntário da nossa igreja e não esteve aqui ontem, tem que sondar o seu coração. Será que eu estou entendendo o nosso principal propósito como igreja? Será que eu estou entendendo isso? Porque é um sinal, é um indicativo do nosso coração. Porque aquilo que tem valor, tira o tempo para aquilo. E se esse é o nosso principal valor, nós temos que estar aqui para celebrar a vida desses irmãos. Amém? Então ontem foi lindo, foi maravilhoso o que Deus fez. E hoje, já eu vou chamá-los aqui à frente. Depois da palavra, nós vamos entregar o certificado. Também tivemos irmãos que renovaram o seu voto diante de Deus. Foi lindo, irmãos, foi lindo. Eu quero compartilhar uma palavra. Abra sua Bíblia em João 3,16. Tem alguém que nos visita hoje? Visita não.
que está conosco pela primeira vez, porque aqui é assim, chegou, grudou, né? Tem alguém que está aqui conosco pela primeira, segunda ou terceira vez? Oba! Bem-vindos! Quem está do lado aí, aperta a mão, fala, seja bem-vindo, dá um sorriso. Que bom ter vocês aqui, sintam-se bem, espero que vocês estejam se sentindo bem, amém? Nós vamos agora compartilhar da palavra de Deus, que Deus possa falar aos vossos corações, amém? Glória a Deus, pode acender as luzes, acende bem assim, para a gente se sentir no céu, isso, fala, nossa, estou no céu. Quem achou João 3,16, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo, vamos ler essa tradução aqui, pronto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos à tradução que está na nossa cabeça, vamos, 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vira para o teu irmão com um sorriso bem bonito para ele, acorda ele, fala, olha, 4 evangelhos, 4 homens, mas uma só história de amor. Amém? 4 evangelhos, mas uma só história de amor. A palavra evangelho, ela vem de 2 palavras gregas, que é eu e agelion, que quer dizer boas novas, boas notícias. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas, as notícias que eram trazidas. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada evangelho ele mostra um lado de Jesus, porque uma história ela só é contada completamente quando há outros relatos. Um só relato, imagina que diante de um lugar tu ouças 4 pessoas contando uma história, mas contando exatamente iguais. E os detalhes tudo igual, tudo igualzinho. Você vai falar, puxa vida, combinaram antes, né? Porque assim, é impossível nós vermos a mesma coisa, a mesma cena, mas cada um recebe e vai interpretar aquilo de maneira diferente. É por isso que, geralmente, num tribunal, há outras testemunhas, para que aquele caso, que é um caso verídico, a verdade, ela seja contada e os detalhes enriqueçam a história para que chegue mais perto, mais próximo da verdade, daquilo que realmente aconteceu. Então é necessário mais que um relato para que aquela história chegue mais perto. E nós temos 4 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles trazem uma mesma perspectiva dos atos de Jesus. Mas João, ele traz uma perspectiva diferente. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem mais a ação de Cristo, é o Cristo em ação, é Jesus em ação. Enquanto que João, ele traz mais esse Cristo reflexivo, de comunhão, de meditação, né? Esse Jesus apresentado mais nesse contexto espiritual. Os evangelhos, eles estão centralizados na Bíblia, não no sentido de número, né? De ser no meio, numericamente, mas central na Bíblia pela sua relevância, pela sua mensagem. Eles estão centralizados na Bíblia, eles são o centro de toda a Bíblia, porque todo o Antigo Testamento aponta para aquele que viria, para a vida terrena de Jesus, e tudo aquilo que acontece depois do Evangelho flui da vida de Jesus que se manifestou em carne e veio até nós. Quanto às cartas, às epístolas que são
depois dos evangelhos, elas mostram o porquê e para que Jesus veio. Os evangelhos mostram quando e como Jesus veio. Os evangelhos, como eu já falei, eles não vão, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são aqueles que são os portadores das boas notícias, eles não estão a falar de si mesmo. Quando nós falamos evangelho de Mateus, evangelho de João, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, não é porque as boas notícias ou eles vão falar de si mesmo, mas a boa notícia é o próprio Jesus. Jesus Cristo é a boa notícia dos evangelhos. Ele é enfatizado, ele é priorizado, ele é elevado, ele é manifesto, ele é revelado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos apresentam Jesus. Jesus é apresentado em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Pastora, por que os 4 evangelhos, se é uma história só? Como eu já disse, vou repetir, enfatizando, porque cada um vai apresentar Jesus de uma maneira, cada um vai revelar Jesus de uma maneira, para que esse relato seja mais enriquecido. Por isso, quando tu lês os evangelhos seguidos, e os irmãos da imersão estão lendo a Bíblia toda em 3 meses, e já deve ter chegado nos evangelhos, então, já devem estar no evangelho, já deve ter gente quase terminando, para ganhar o brinde. Então, quando, ao chegar nos 4 evangelhos, Jesus ele é apresentado de maneiras diferentes, né? Em cada evangelho. Imagina que alguém tire uma foto tua, e alguém tira do lado esquerdo, o outro tira do lado direito, o outro tira de frente. Imagina que alguém quer fazer uma escultura sua, daí para que ele tenha um retrato mais aproximado da verdade e mais riquezas de detalhes, ele pega os 3 ângulos da foto, porque se ele pegar um só, o outro fica faltando. Então, pastora, por que 4 evangelhos se é uma só história? Para que todos os ângulos sejam apresentados. Por isso, quando tu lês o evangelho seguido, tu vais ver algumas diferenças, até pequenas diferenças em relatos, histórias contadas em perspectivas diferentes. Não que sejam histórias diferentes, mas em perspectivas diferentes. Às vezes você vai ver um falando que tinha um cego, o outro 2. E a gente vai vendo Jesus quando chegava na cidade, lá em Jericó, e no outro evangelho está aí quando Jesus saía da cidade. Cada um numa perspectiva, de repente estavam na divisa da cidade, um estava dentro, falando Jesus estava saindo, e o outro estava fora, dizendo Jesus estava entrando. Então as perspectivas são diferentes para que a gente entenda o contexto e aquilo que é maior. E em cada evangelho, Jesus é apresentado de maneira diferente. Jesus é apresentado como rei em Mateus, como servo em Marcos, como filho do homem em Lucas e como filho de Deus em João. Os evangelhos, eles tratam do ministério terreno de Jesus, fala da sua morte e ressurreição, dos seus ensinos, dos seus milagres, e cada evangelho tem as suas diferenças, mas apresentando a perspectiva de Cristo. Ele era rei, mas também era servo. Ele era filho do homem, mas também não podemos esquecer que ele era filho de Deus. Jesus é enfatizado nos evangelhos. Eu queria que você acordasse o irmão de novo do seu lado. Fala, Jesus é enfatizado nos evangelhos. Ele é a mensagem dos evangelhos. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Mateus era judeu, e Mateus ele tem a preocupação de escrever mais direcionado aos seus compatriotas judeus. Por isso em Mateus você vai ver Mateus citando muitos textos proféticos. Uma das frases que se destaca em Mateus é: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. 18 vezes nos 28 capítulos essa frase aparece: para que se cumprisse o que foi dito, para que se cumprisse o que foi dito, porque a intenção de Mateus
era provar aos seus amigos, aos seus compatriotas judeus, que Jesus ele era o Cristo prometido. E Mateus, ele escreve esse evangelho, e a ênfase de Mateus é apresentando Jesus como rei. Por isso, logo nos primeiros capítulos, ele mostra a genealogia de Jesus. Ele leva a genealogia de Jesus até Davi e Abraão. Ele é o filho da promessa, mas ele também vem de linhagem real. Ele é rei, ele é o filho de Davi. O Sermão do Monte, ele é esse relato, essas leis do reino. Então, Mateus apresenta Jesus como rei. Diga, Mateus apresenta Jesus como rei. E ele apresenta esse evangelho aos judeus. Claro que todos nós lemos e compreendemos, mas a ênfase dele é aos judeus. E os judeus, ele era religiosos, ele era ligado a essas profecias. E que tipo de homem esse judeu representa? O homem que é religioso, que é ligado às questões espirituais, que é ligado aos conhecimentos da palavra de Deus. Marcos, ele escreve o seu evangelho aos romanos. Diga, aos romanos. Marcos também tinha a sua naturalidade romana, e ele também escreve esse evangelho para os romanos. E quem eram os romanos? Eram os donos do mundo, conquistadores, guerreiros ativos, que venciam, que lutavam, que conquistavam terras, conquistavam territórios. Então era um povo prático, guerreiro. Tu não vais encontrar em Marcos a genealogia de Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Tu não vais encontrar a genealogia de Jesus, porque a intenção de Marcos é mostrar Jesus e apresentar Jesus como um servo, e um servo poderoso, aquele que vem para fazer, para operar. Ele mostra um evangelho que tem ação. Marcos é o evangelho que mais relata os milagres de Jesus. Jesus está operando, Jesus está fazendo, Jesus está operando milagres, Jesus está fazendo maravilhas. Uma das palavras que se destacam no evangelho de Marcos é e imediatamente, e logo ele andou, e logo ele foi curado, e logo ele viu, e imediatamente, porque os romanos eram práticos, eram guerreiros, não queria saber de muita história, era mais ação. Então nós vamos ver no evangelho de Marcos um Cristo ativo, um Cristo poderoso, um Cristo que ordena e logo tudo acontece, um Cristo que manda e tudo obedece, um Cristo em que as enfermidades e os espíritos se sujeitam a Ele. Então nós vamos ver no evangelho de Marcos um Cristo que serve, mas um Cristo que é poderoso. Quem é os romanos? Quem são os homens que se parecem com esse estilo romano? Homens, pessoas que são ativas, que, conquistam, que são conquistadores, que são pessoas e homens e mulheres bem-sucedidos, que conquistam, que crescem na vida, que têm uma vida prática. E Jesus se revela como esse servo poderoso que vem para servir. É em Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É o versículo que se destaca em Marcos, e nós vemos Jesus andando, curando, libertando e operando. Diga para o seu irmão, ensina para ele, fala, Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas, o evangelho de Lucas, ele vai revelar Jesus como filho do homem, o homem perfeito. Por isso em Lucas vemos a genealogia de Jesus indo até Adão, o primeiro homem. O homem perfeito, ele é escrito para os gregos dado a sabedoria, ao conhecimento, a beleza, a cultura. E Lucas, ele escreve esse evangelho direcionado para os gregos. Então nós vemos Cristo em oração, apresentando também os detalhes do texto, os anjos o servindo, os gregos que amavam a beleza, a poesia, a cultura, viviam nesse mundo de grandes conceitos. Então nós vemos Jesus sendo revelado em Lucas como o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o sábio, aquele que também tem o seu sermão. É em Lucas que se repete o sermão também do monte, Jesus apresentando os seus conceitos, princípios, valores. Ele é o ser humano, mas o homem, o filho do homem. Jesus se identifica 83 vezes como filho do homem, se identificando com a humanidade, mas um homem sábio, elevado, aquele que é detentor de todo conhecimento, de toda a sabedoria, de todo entendimento, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Pastora, quem são essas pessoas que
que se identificam, né, com esse estilo, essa pessoa idealista, que busca a verdade, que busca o conhecimento, e Jesus se revela como Filho do homem, se identificando com a natureza humana, ou se identificando com a humanidade, mas se revelando como sábio, como perfeito, como pleno. E agora chegamos em João, diga João. João é o último evangelho, e é um evangelho diferenciado, e é um dos evangelhos ou dos livros mais lidos da Bíblia, mesmo por aqueles que não são crentes, não são cristãos, mas é um dos livros que é mais acessível, que é mais lido, porque também Jesus em João, ele é apresentado como Filho de Deus, e ele é escrito para todos os homens, todos que hão de crer. Tudo neste evangelho ilustra e demonstra o seu relacionamento com Deus, o relacionamento de Jesus com Deus, com o Pai, esse Cristo espiritual, e também se revelando em divindade. Em João capítulo 1, versículo 1, o evangelho já começa sendo escrito dizendo que no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É em João que Jesus revela a sua deidade, a sua divindade. É em João que ele fala as 7 declarações do eu sou. Vou tentar citar, se eu errar, vocês me ajudam, que eu não coloquei aqui. Mas é João 6, o pessoal da mídia aí vai ajudar. Mas também pronto, né? Depois você pode pegar isso. João 6,35, eu sou o bom pastor. Não é o bom. Falei que vocês iam me ajudar. João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8:11 ou 10:11, diz lá, eu sou a luz do mundo. É 7, vê o 7. Para vocês verem lá. Não? Está de manhã ainda. A mente vai rateando. Acho que é 10:7, vê 10:7. Eu sou a luz do mundo. Vê lá, você. Eu sou a porta das ovelhas. Faltou um. Eu sou a porta. Amém? João 10:11. Agora sim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Faltou a luz do mundo. É João 8:12. Eu sou a luz do mundo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15. Eu sou a ressurreição e a vida. São as 7 declarações do eu sou. Jesus falando eu sou, porque nesse evangelho ele é apresentado como Filho de Deus, se identificando com a natureza divina, com a essência divina. Tem um mestre em teologia, Dr. Griffith Thomas, que ele apresenta o evangelho da seguinte maneira: Mateus ocupa-se com a vida de um Salvador prometido, Marcos ocupa-se com a vida de um Salvador poderoso, Lucas se ocupa com a vida de um Salvador perfeito, e João ocupa-se com a vida de um Salvador pessoal. 4 é um número, porque na Bíblia tem números, não é numerologia, não confunda com isso, tá bem? Mas existem alguns números que apontam para uma verdade. Um exemplo, 7 é um número que aponta para uma plenitude, para a perfeição. 5 aponta para a graça divina. 40 aponta para o número da aprovação. E 4 é o número da terra. Nós temos aí 4 pontos cardeais, quatro estações. Na parábola mesmo do semeador, eram 4 tipos de solos. Então nós vemos o número 4 apontando para a terra. E o Espírito Santo, ele usa a sua inspiração para revelar os 4 evangelhos, ou nos 4 evangelhos, a vida terrena de Jesus. O Deus que se esvaziou, abriu mão da sua glória, não usurpou em ser igual a Deus, mas se esvazia e assume a forma de servo. O seu ministério terreno, 4 evangelhos de formas diferentes, apontando de forma diferente. Mateus começa com a genealogia de Jesus, mostrando Jesus como rei, e termina lá em 16, Mateus 16, Mateus 28, versículo 18 ao 20, ele falando: todo poder e toda autoridade é me dada nos céus e na terra. O rei que tem autoridade, que tem o domínio, que tem o governo, e agora é lhe dado toda a autoridade, respaldado nos céus e na terra. Lucas
no capítulo 3, Marcos, nos primeiros capítulos, falando da vida de Jesus, falando da ação de Jesus, mas termina mostrando Jesus como servo. Em Marcos capítulo 16 em diante, termina dizendo que eles foram, os discípulos, pregando o evangelho do reino, e o Senhor foi cooperando com eles, aleluia, operando sinais, confirmando as palavras, mostrando esse Cristo que serve, que opera, que faz, que tem poder. Lucas, nos primeiros capítulos, nós vemos a genealogia dele levando até Adão, o homem perfeito, o homem que é o exemplo, e termina, Jesus como filho do homem, e o homem perfeito sendo elevado aos céus, capítulo 24, a partir do versículo 50, esse homem perfeito que é elevado às alturas. E João fala de Jesus como filho de Deus, apresenta Jesus como filho de Deus, e termina no capítulo 21, versículo 25, falando verdadeiramente, este era o filho de Deus. Pastora, por que 4 evangelhos? Por que 4 visões diferentes? Por que 4 perspectivas diferentes? Porque Cristo, ou o Senhor, Ele queria alcançar ao seu povo, queria alcançar a todos. Quem está ainda ouvindo, levante a mão para ver se você está ouvindo ainda. Ele queria alcançar o seu povo, ele queria alcançar a todos. 4 evangelhos para que as perspectivas fossem diferentes. Mas esses 4 evangelhos não apresentam histórias diferentes, não falam de pessoas diferentes, não apontam para realidades diferentes. Mas esses 4 evangelhos contam uma só história, que é a maior história de amor que nós um dia já podemos conhecer. Porque nesses evangelhos revela, e nós lemos João capítulo 3, versículo 16, que resume todo o contexto. Na verdade, não resume só os evangelhos. João 3,16 não resume só os evangelhos. João 3,16 resume toda a Bíblia, porque revela nos evangelhos a história de amor. E que história de amor é essa? Uma humanidade que estava perdida, uma humanidade que foi condenada, uma humanidade que foi sentenciada. O Antigo Testamento, desde Gênesis, começa a revelar a história daquilo que aconteceu na humanidade. A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo quando Eva é seduzida pela serpente, que está ali representando a figura de Satanás, e é seduzida pela serpente, enganada pela serpente, e a serpente quer olhar e fala para Eva: tu não precisas estar debaixo do governo de Deus, tu não precisas estar debaixo da alçada do Criador. Na verdade, ele falou para que tu não comas do fruto, porque ele quer te deter sob o controle, porque ele quer te deter, ele quer te sustentar debaixo do domínio dele. Mas tu não precisas. No dia que tu comeres dessa fruta, tu serás igual ao Criador. Tu não estarás mais sujeita a Ele, mas tu serás igual a Ele. Tu serás conhecedora de tudo. E Eva é seduzida e enganada pela serpente, e ela sai, e ela quer... ela cede ao conselho daquele animal, do inimigo, instruindo e possuindo aquele animal, e ela cede ao conselho, e ela, ao ouvir que ela não tinha que estar mais debaixo do governo do Criador, ela come aquele fruto. E a Bíblia diz que o pecado entra no mundo, e com o pecado entrou a morte. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele fala: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Quando o pecado entra na vida do ser humano, a morte entra junto. O pecado é a chave que abre a porta para que a morte se estabeleça. O pecado, ele abre a porta para que o mal entre. O pecado, ele abre a porta para distanciar o homem de Deus. Um texto que todos nós conhecemos e citamos muito, Isaías capítulo 59, o verso 1 e o verso 2 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre Deus e o homem, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele é a chave para nos afastar de Deus, ele abre a porta para um distanciamento de Deus. O pecado, ele é a chave que abre a porta para que a morte se estabeleça, e a morte é também a morte física, mas principalmente a morte espiritual, o afastamento do homem de Deus,
o afastamento da graça de Deus. Por isso Paulo fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram tirados, arrancados, destituídos da glória de Deus. Quando o homem peca, quando o ser humano peca, quando a pessoa peca, ela é arrastada, ela é tirada, ela é destituída da glória de Deus, ela é tirada da glória de Deus. E é por isso que Deus se aborrece do pecado, é por isso que Deus odeia o pecado, abomina o pecado. Não é só pela ação em si, mas porque o pecado, ele arranca de Deus, ele afasta de Deus quem mais ele ama, que sou eu e você. O homem, ele é amarrado, ele é subjugado, ele é pressionado, ele é destruído pelo pecado, e Deus abomina o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Quando o pecado entra, quando o mal entra, quando a desobediência entra, quando a transgressão da lei entra, a morte se estabelece, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra de Deus. Então o homem que peca, ele está debaixo de uma condenação. Não é uma condenação que o homem deu, não é uma condenação dada por mim como sua pastora, não é uma condenação dada pelo seu amigo, não é uma condenação dada pela sua mamãe, pelo seu papai, que diz não erra porque papai do céu não gosta. Não é isso, é uma condenação estabelecida pelo próprio Deus. Deus estabeleceu pela sua palavra que a alma que pecar, esta morrerá. Deus estabeleceu pela sua palavra que o pecado gera uma consequência, e a consequência do pecado é a morte. Pastor, e o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Há uma lei estabelecida, e quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós saímos do governo de Deus, nós abrimos mão do governo de Deus, do domínio de Deus, transgredimos a sua lei, e Deus, que é a autoridade máxima, na verdade, a única autoridade estabelecida, Ele estabeleceu que a alma que pecar, esta morrerá, que o salário do pecado é a morte. Então quem peca deve morrer. A condenação do pecado é a morte. Isso nos custa ouvir. Ontem eu estava aqui ministrando, eu fiz uma pergunta para a igreja, porque quando a gente fala de regras e de leis hoje, dá até comichão. Meu Deus, regra, lei, eu sou livre, liberdade. Minha irmã, meu irmão, tu gostarias de viver numa vida ou num lugar que não tem regra nenhuma? Tu gostarias de viver numa anarquia, num lugar onde todo mundo pode fazer o que quer? Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, não faz nada. Nunca fez. Nunca fez. O conceito de autoridade, ele é tão forte que não teve nenhum momento na sua vida e na minha que nós não estávamos debaixo de autoridade. O conceito de autoridade, ele é tão de Deus que não teve nenhum momento na sua vida, não há nenhum momento na nossa vida que nós fiquemos sem autoridade. Tu já nasces debaixo da autoridade dos teus pais. Daqui a pouco vai para debaixo da autoridade dos seus professores. Daqui a pouco o Estado, querendo ou não, é uma autoridade civil sobre a sua vida, seus patrões. Não existe momento que tu fica sem autoridade. E se és crente, tens uma autoridade espiritual sobre ti. Nenhum de nós gostaríamos de viver num lugar onde não há regras. Por quê, pastora? Porque a lei, as leis e as regras, elas não existem para nos destruir, elas existem para nos proteger. Porque sem leis e sem regras, nós nos autodestruiríamos. Nós destruiríamos as pessoas que estão ao nosso redor. Uma terra sem lei é uma terra que não tem governo. Nós não queremos estar ali, porque se eu posso fazer o que quero, o outro também pode, e eu sou prejudicada, ele também é. Eu me autodestruo e eu destruo as pessoas que estão ao meu redor. Então a lei, as regras, elas não existem, né, para nos destruir, para nos oprimir, para tirar a nossa identidade, para suprimir os nossos valores. Não, elas existem exatamente para nos colocar em liberdade. Então eu costumo dizer que só é livre quem é preso às regras.
Só é livre quem está preso às leis. Quando tu cumpres as leis, tu és livre. Quando tu desobedeces às leis, tu vais sofrer as sanções dessa própria lei. E não é porque as autoridades são carrascos, sagazes e querem ver o teu mal. É para o teu próprio bem e o bem de um todo. Deus estabeleceu leis e princípios, valores estabelecidos por um Deus que é justo, que é bom, que é fiel, que estabelece a sua vontade, que estabelece o seu governo. Pastora, mas as leis dos homens, elas são falíveis. Existem leis injustas, sim, numa esfera humana, sim, mas eu estou a falar de uma lei que é estabelecida por aquele que é bom, que é perfeito, que é justo, que é fiel, aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela não é ruim, ela não é desagradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, o que é pecado? É transgredir a lei de Deus. Quando eu transgrido a lei de Deus, eu peco. E quando eu peco, há uma sentença, há uma punição. E qual é a punição? O salário do pecado é a morte. Por isso aqueles que estão longe de Cristo, a palavra de Deus diz que eles estão mortos em suas ofensas, pecados e delitos. Aqueles que não têm a Jesus na sua vida, eles estão mortos em ofensas, pecados e delitos. Estão debaixo de uma condenação. Deus podia olhar e falar: o homem é mau, o homem é ruim, o homem é perverso, não há solução para esse homem. Mas ao invés de Deus descartar a humanidade, ao invés de Deus desistir do homem, ao invés de Deus deixar para lá um homem que não consegue não pecar, um homem que ainda vira, um ser humano que ainda vira para Deus e fala: quer lá saber de Deus, não estou nem aí para Deus, eu não acredito em Deus. O Deus que poderia olhar o ser humano, porque ele vê os homens como gafanhotos, as ilhas como pó, um Deus que pega o universo na palma da sua mão, não precisa e não depende de nada e nem de ninguém, porque ele é o grande eu sou, o autoexistente, o autossuficiente. Ele poderia olhar para o ser humano e dizer: vou destruir, vou acabar, não quero mais saber. Mas ao invés disso, ele traça um plano de resgate, ele traça um plano de restauração. O homem ficou perdido e agora Deus, lá em Isaías capítulo 6 versículo 8, podemos entender e dizemos que foi uma conversa que aconteceu lá no céu. Então Isaías capítulo 6 versículo 8, Deus está olhando a humanidade, Deus está percebendo o que se passou e ele dá o brado no céu dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. Do lado direito dele, ele sente um catucão, alguém falando: Pai, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então João 3,16 nasce, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus vem para quê, pastora? Para resgatar a humanidade. Um pai que doa o seu único filho. Que amor é esse? Não é um amor condicionado, não é um amor que depende de algo, não. É um amor pleno, é um amor ágape, é um amor perfeito, é um amor pleno. É uma história de amor, porque é uma história de resgate. Quem está me ouvindo, diga aleluia. É uma história de resgate. Hebreus diz que uma vida só pode ser salva por outra vida. E que sem derramamento de sangue não haveria remissão de... Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é uma história em que Cristo veio enganado. Vamos lá ver o que dá. Não, ele já sabia o que ele ia passar. Quando ele veio, ele já sabia, porque a palavra de Deus chega a dizer que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Ele não veio enganado, ele não veio numa perspectiva diferente, não. Ele sabia, ele se esvazia, né? Ele não usurpa de ser igual a Deus. E ele veio como homem 100% Deus, porque a sua natureza divina estava lá. Mas ele decide não fazer uso da sua natureza divina. E ele era 100% homem. Como homem, ele sentiu fome, sim ou não, gente? Mas como Deus, ele era o quê? O pão da vida. Falei que ia pregar primeiro que vocês. Como homem ele sente sede, mas como Deus ele é a água da vida. Ele fala, quem tem sede vem a mim e beba. Como homem ele sente cansaço. Ele está cansado, fadigado. Ele dorme. Mas como Deus, irmãos, é Ele quem dá vigor ao cansado. É Ele quem levanta o abatido. É Ele quem coloca asas de águia, Senhor, para voarmos às maiores alturas, aleluia. Como homem ele morreu, mas como Deus, Ele não só ressuscitou, mas a palavra de Deus diz que nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, aleluia. Jesus, na sua natureza terrena, Ele vem. E Ele vai cumprindo o seu ministério, Mateus 4:23, pregando, anunciando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Mas Ele chega agora no ápice do cumprimento da sua missão. E a sua missão não era apenas curar, libertar enquanto Ele estava aqui na terra. Ele tinha um propósito, e o propósito era resgatar a humanidade. Trazer o homem de volta para Deus. Então, Jesus é preso. Pilatos, Caifás, o outro lá, volta para cá. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos. E ele é preso, jogado de um lado para o outro, batem em Jesus, cospem em Jesus, colocam a coroa de espinhos em Jesus, e a gente não pode nem ter noção, eu não consigo ter noção e alcançar a dimensão do sofrimento de Jesus. Você sabia que a pior morte era a morte de cruz? Aqueles que eram condenados à morte, eles preferiam ser decapitados, lançados até as bestas feras, do que morrer em morte de cruz. Era a pior morte. Por isso só a citação de cruz, crucificação, já era considerado um xingamento, uma agressão. Por isso que eram os piores bandidos que eram condenados à morte de cruz, porque a morte de cruz não era só no sentido de matar o condenado, mas de intimidar toda a nação para que não se levantassem mais contra o Império Romano. Então a morte de cruz era muito mais do que pegar alguém para matar, era uma encenação ou algo que era feito intencionalmente para gerar tanto pavor e tanto terror para quem visse, que eles ficariam intimidados, a nação, ou quem visse aquele prisioneiro sendo morto na cruz, para dizer, nunca mais nos levantamos contra o império, não mais desobedeceremos o nosso César. Então era uma intimidação, ninguém aceitava a morte de cruz, era a pior morte. E agora Jesus, além da morte, Ele está sendo enxovalhado, ridicularizado. Tiram suas vestes, toma 39 chibatadas, colocam a coroa de espinho, o manto sobre o seu corpo. E agora Ele vai levando a cruz no caminho. E às vezes a gente pensa no caminho da cruz, a Via Crucis, e nos filmes, muitas das vezes, vemos lugares isolados, a montanha lá em cima e a cidade lá embaixo, só que não. Onde Jesus passou a Via Crucis é no meio do povo, é dentro da cidade, é no meio de um mercado, onde tinham mais pessoas. Quem já foi em Jerusalém, já passou na Via Crucis, sabe que é no meio do principal mercado em Jerusalém. Jesus passando, e é por isso que quando nós lemos nos evangelhos, você vai ver as pessoas gritando para Ele, ué, não salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. As pessoas gritavam, zombavam, meneavam a cabeça. Por quê? Porque era um lugar de passagem, era um lugar próximo do povo, até porque a intenção era a intimidação, não era longe.
Era perto. O Monte Gólgota, o Monte Caveira, que dizem os estudiosos e arqueólogos, nós estivemos lá e um dia nós vamos lá em nome de Jesus. O monte é um formato de uma caveira mesmo, perto do templo, passagem. Jerusalém estava assim em Páscoa, dia de festa, mais de 100 mil pessoas em Jerusalém. E Jesus passando com a cruz, machucado, ferido, o sangue pingando, e as pessoas dizendo: crucifica-o, crucifica-o, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. E aqueles que eles estavam ali, as pessoas gritando, e Jesus, sabe, cumprindo o seu ministério. E eu acredito que Jesus não estava ali. Às vezes a gente pensa em Jesus como um coitadinho, chorando e dizendo: meu Deus, o que é que eu fui fazer? Por que que eu estou aqui? Eu não vejo Jesus assim, mas eu vejo Jesus trincando o dente. Eu não sei se é por causa da minha natureza, né? Mas eu fico imaginando Jesus trincando o dente, sabe? Com olho forte, com olho de amor, mas trincando o dente, dizendo: vocês não sabem o que eu estou fazendo aqui por vocês. Vocês não sabem o porquê que eu estou a suportar tudo isso. Vocês não conseguem compreender a dimensão daquilo que está acontecendo, e vocês estão vendo. Vocês não sabem o privilégio. Para mim é dor, é sacrifício, mas eu escolhi fazer isso por cada um de vocês. Eu acredito que Jesus, ele não dava um passo como um derrotado, mas ele estava ali, irmãos, marchando, e cada passo que Jesus dava em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário, ele dava como leão da tribo de Judá, aleluia, vencendo, triunfando, suportando, resistindo a maior prova de amor. Jesus indo em direção ao Gólgota, Jesus indo em direção ao Monte Calvário, Jesus dando passos como leão da tribo de Judá, sabe, dando passos dizendo: eu vencerei Satanás, eu vencerei o diabo, eu resgatarei a humanidade, eu resgatarei esse povo, eu trarei de volta esse povo à minha presença, eu não vou desistir. Cumpra-se em mim, Pai, a tua vontade, todavia seja feita a tua e não a minha, mas eu vou vencer o diabo. Jesus está derramando a sua vida. E agora, pastor, ele chega no Gólgota. Pensa comigo. A cruz não era para ele. Não tinha o tamanho dele. Então seus algozes têm que puxar o braço de Jesus para conseguir cravá-lo na cruz. Os pregos são colocados na sua mão, nos seus pés, a coroa de espinho. Irmãos, eu não consigo imaginar a dor. Sofrimento físico mesmo, físico, dor. Não é dor de alma, dor. Quando levantam a cruz, para fincar a cruz, Jesus cravado na cruz. Imagina a dor, o sofrimento, despido. Jesus olha, eu até fiz uma música, né? Fala: aqueles que receberam o seu amor gritavam: crucificam. Quem estava ali naquela multidão, aqueles que foram alvos do amor de Deus, aqueles que foram alvos do amor de Jesus, alguns que foram curados, tiveram seus familiares abençoados, aqueles que ouviram as suas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles que ouviram seus princípios, suas palavras de amor, esses é que estavam ali dizendo: crucifica-o, merece, malfeitor, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Onde está o teu poder? Onde está agora tudo aquilo que você falou? Não és filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Vai, filho de Deus, tu não és filho? Desça daí. Mas Jesus, olhando para aquela multidão, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, Jesus manifestando o seu amor, a sua graça. Pastora, mas a história termina aí? Não. O último brado de Jesus é um brado que os compradores, os negociadores usavam. Era uma palavra
que os negociadores usavam. Eles faziam um negócio, combinava, chorava, combinava e tal, e falavam, negociavam aquilo que estavam vendendo ou comprando, e quando terminavam, que chegavam a um valor comum, apertava a mão do outro e dizia, tetelestai, está consumado, aleluia. A última palavra de Jesus na cruz, a última palavra de Jesus na cruz foi, tetelestai, está consumado. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? O que João diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Ele já não estava na terra, ele estava no céu. E quando ele chegou no céu, ele viu os anciãos prostrados diante do Senhor, cantando um novo cântico, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Nós não estamos à venda, porque nós já fomos comprados, não com prata, não com ouro, não com coisas corruptíveis, mas com o sangue precioso de Jesus. Erabaia calabara suria labaias, ileman choremanagaço. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado, Jesus, em Jesus. E foi ali, pela fé, que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua. Deixa eu ver se esse. Pelo sangue, eu fui redimido, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Alvo mais que a neve. 4 evangelhos, uma só história de amor. Sim. Pastora, terminou aí? Não. Ele morreu? Morreu. E aí, pastora? Domingo de manhã. Domingo pela manhã. Cadê a mulherada? Os irmãos agora, com licença. A mulherada cedo, ansiosa. Coisa de mulher, né? Domingo de manhã, ansiosa. Vamos lá cuidar do corpo de Jesus. Vamos lá vê-lo. Vamos lá cuidar, embalsamar. Vamos. Mulherada que não vai sozinha, vamos comigo. Quando chega lá, que elas olham e falam, tá estranho isso aí. A porta não ficou fechada? Ficou fechada, tá aberta, tá estranho. O que será que aconteceu? Quando eles chegam perto, tem 2 varões olhando para ela e elas falam, desembucha. Agora a tradução aumentada, corrigida, esticada da pastora Karine. Desembucha, foi você. Não é possível, a gente veio ver Jesus.
A gente veio cuidar do corpo dele. Fala logo, mas sem deixar ele falar. Onde é que ele está? Fala logo, mas sem deixar ele falar. Conta logo por que está removido, onde é que está Jesus. E eles devem ter falado: calma, mulherada. Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele ressuscitou, ele nos resgatou juntamente com ele. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos escritos para 4 povos diferentes. Por quê, pastora? Porque ele não quer que nenhum se perca. Tu és alvo do amor de Deus. Tu és alvo da graça de Deus. E esse evangelho é as boas notícias, dizendo, Romanos capítulo 8, dizendo: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se aqueles que pecaram foram destituídos da graça de Deus, mas o texto diz que todos nós fomos justificados gratuitamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isso não vem de nós, mas vem dele mesmo, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. 4 homens, 4 evangelhos, uma só história de amor. Qual é a história de amor, pastora? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Põe a mão sobre o seu coração. Bendito seja o Cordeiro, bem suave, que na cruz por nós padeceu. Olha que história de amor é essa, gente. Bem, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Vamos cantar isso? Ele nos lavou com seu sangue, alvo mais que a neve. Oh, aleluia, que a neve. Sim, sim. Mais alvo que a neve. Com espinhosa coroa, vamos lá, essa parte, vai. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Obrigada, Jesus. Essas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o
sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve. Oh glória, que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, sangue lavados, mais alvo que a neve. Quem sabe alguém aqui dentro hoje que quer entregar o seu coração a Cristo. Tu amas a Deus e sabes que Deus te ama, mas é necessário consolidar, selar este amor. Ele fala: a tua porta, abre aí para eu entrar. A palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quem sabe estás aqui hoje e tu queres reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tu queres olhar e aceitar a mensagem desse evangelho. Pastor, eu quero viver essa história de amor, reconhecer Jesus como Senhor da minha vida, receber as boas notícias, esse evangelho. Eu quero viver esse evangelho. Hoje é dia. Hoje é dia. Quem sabe estás afastado dos caminhos do Senhor e hoje queres voltar. Se tu és esta pessoa, eu quero orar por ti. Se tu és esta pessoa, levante a tua mão bem alto. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se tu és esta pessoa que hoje queres entregar a tua vida a Jesus, queres voltar para os caminhos do Senhor, levante a tua mão e eu vou orar por ti. Há alguém aqui nessa manhã? Temos uma vida ali.